Você sabia que os pais têm envolvimento direto no cumprimento das promessas que Deus tem sobre os filhos? Você sabe o que Isaac e Rebeca deveriam ter pedido a Deus para que eles pudessem influenciar os filhos para o cumprimento da promessa do Senhor? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, a CAT, Academia Teológica e Ensinos. Seja muito bem-vindo no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixa o teu like positivo nesse vídeo e pode ter certeza, você será grandemente edificado. Além de inscrito, você pode se tornar um assinante do nosso canal e receber os nossos slides, que promove muita edificação. E por que, pastor Rodrigo, que esses slides promovem muita edificação? Porque foi o Senhor que pediu: faça, meu filho, esses slides para edificar a minha igreja. E só quem usa, só quem tem usado, sabe o quanto os alunos têm aprendido, porque verdadeiramente tem uma metodologia de ensino nesses slides que proporciona a fixação do conhecimento. Por meio do dom da ciência e da palavra da sabedoria, nós fizemos exatas interpretações de texto, e a metodologia faz com que gere a fixação do conhecimento. Então é um projeto de Deus. Só quem tem usado sabe o quanto os alunos gostam de aprender com os nossos materiais. É muito caro, pastor Rodrigo? Não. Apenas R$ 2,50 por semana. Lembrando que você ainda ganha o meu livro gratuitamente em PDF e acesso à biblioteca online para baixar gratuitamente dezenas de livros teológicos para as tuas pesquisas. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como tema a predileção dos pais por um dos filhos. Vamos aprender lições preciosas para a nossa família. O texto áureo está em Gênesis 25 e 28, e diz assim: E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Então, tem que tomar muito cuidado em relação à preferência. Leitura bíblica em classe está em Gênesis 25, do 19 ao 28. Você pode baixar os slides e acompanhar na mesma versão. Objetivos da lição: apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflitos familiar, tomar muito cuidado, e explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. O questionário você pode aí fazer as perguntas no início da lição, os alunos vão ficar atentos procurando as respostas, e aí lá no final todos respondem juntos. Esse é o método foco e concentração. Você pode aí adquirir nosso curso de capacitação para professores e aprender a usar a metodologia de ensino. Introdução: na criação dos filhos, o casal precisa buscar ao Senhor em oração e pedir sabedoria, a fim de tratar os filhos com igualdade e, acima de tudo, confiar que o Senhor irá guiar os passos de nossos filhos. Nessa lição, estudaremos exemplos deixados por Isaac e Rebeca na criação dos seus filhos. Muito preciosa esta lição. Você pode adquirir os slides e passar as interpretações. Para adquirir os slides, está na descrição do vídeo. Está escrito mais abaixo do vídeo ali, tem a palavra mais. Vai lá e clica, vai abrir a descrição e tem um link para que você possa ir lá para o nosso site para adquirir os slides. Vamos entrar na lição? O plano de Deus para a família e a presciência. E a sua presciência, né? Tópico 1, plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Preste bem atenção. Pastor, eu não tenho os slides ainda, então pegue um papel, uma caneta, anote aí. Tá? Lembrando que você pode adquirir apenas R$ 2,50 por semana, é muito irrisório o valor, pela riqueza do conteúdo. Olha só, letra A, letra B, letra C. Antes de entrar na lição, irmão, deixa eu dar um aviso importante aqui.
Eu peço a compreensão dos irmãos. Tem irmãos que não gostam que eu fale dos meus materiais porque toma muito tempo da lição. Eu quero avisar os irmãos que, ao mesmo tempo que alguém não gosta, tem irmãos que entram em contato comigo e pedem, pastor, fala dos teus materiais, eu quero conhecer, eu quero saber como adquirir. Então, eu peço o respeito dos irmãos, primeiro, porque é o meu trabalho, eu vivo desse ministério, e segundo, porque tem vários alunos que pedem para mim falar e divulgar meus materiais. Então, eu tenho que falar, peço a compreensão dos irmãos. Lembrando que os irmãos podem colocar comentários no vídeo, mas comentários respeitosos. Nunca se dirija pessoalmente a nenhum aluno ou a minha pessoa com palavras ofensivas. Do contrário, eu vou excluir o acesso dessa pessoa a fazer comentários nos nossos vídeos. Você pode ter liberdade de discordar com educação. Pastor, não concordo. Eu respeito, é a tua opinião. Respeito, não tem problema nenhum. Mas se dirigir com palavras ofensivas, outro dia alguém se dirigiu à minha pessoa. Isso é um erro, irmãos, porque nós não nos conhecemos. Nós temos que conhecer as pessoas. Alguém colocou um comentário ali me chamando de ignorante, me chamando de moralista e uma série de coisas, a pessoa não me conhece. Então eu excluí esse comentário e vou excluir qualquer comentário ofensivo. Pessoas que não sabem se relacionar, elas precisam aprender a se relacionar. Então já estou avisando, tem na descrição do vídeo ali, como se portar em relação aos comentários. Comentário pessoal e ofensivo, a pessoa será então impedida de fazer comentário no nosso canal. Então aqui é um canal de relacionamento de irmãos, tá? Para ter comunhão. A minha intenção do meu coração é ajudar os irmãos. E sei que os irmãos também querem me ajudar. Então a gente tem que sempre se relacionar no campo do respeito, ok? Vamos para frente então. O plano de Deus para a família é sua presciência. Tópico 1. Plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Anote aí, tem letra A, letra B, letra C. Letra A. Isaac, ele era o filho da promessa. E ele sabia que havia um grande projeto sobre sua vida e a sua descendência. Então, ele tinha consciência que havia um projeto de Deus sobre a sua vida e a sua descendência. Está lá em Gênesis 12, 2. Letra B. Diferente de sua mãe, Sara, Isaac, ao descobrir a esterilidade de Rebeca, ele esperou em oração por 20 anos, conforme Gênesis 25, 20 ao 26. E aqui, irmãos, cai por terra a visão de algumas pessoas de que ele poderia, era comum naquela época ter várias mulheres, era tradição, era cultural. Ele poderia, sem problema nenhum. Os filhos de Deus não agem dessa forma. Jesus deixou claro que, pela dureza do coração, as pessoas permitiam ter mais mulheres. Mas os filhos de Deus não agem dessa forma. Os filhos de Deus têm a sua esposa, como disse Paulo, cada um tem a sua esposa. Guarde essa frase. O fato da sociedade aceitar não significa que Deus aprova. Isaac esperou em Deus. 20 anos. Isso aqui revela a perfeita vontade de Deus em relação a esse assunto. Eu tenho a minha esposa, ela é estéril, eu vou orar a Deus e Ele vai abençoar a minha esposa. 20 anos ele esperou e valeu a pena ter esperado, e Deus deu provas de que essa é a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque um casal deu prova de como é que se agrada a Deus. Espere em Deus. Não vai fazer nada diferente só porque a sociedade aprova. E me perdoe, irmãos, pessoas que ficam batendo nessa tecla, não, que era comum e a sociedade permitia e não tem problema e etc. Essas pessoas querem uma margenzinha para apoiar os seus desejos. Tem que tomar muito cuidado. Letra B. Letra C. Bem-aventurado todos que esperam no Senhor com paciência, conforme Salmo 40, verso 1. Então, aqui, primeira tópico da lição, esperar com paciência, como Isaac e Rebeca esperaram. Cumprimento da promessa. Esperar com paciência. Se a minha esposa não pudesse gerar,
E no início do nosso casamento, nós já estamos aí com quase 30 anos de feliz convivência, que é isso que o evangelho oferece para o casal. Se alguém acha que não, me convide para dar uma palestra na tua igreja para a família, e eu vou mostrar pela Bíblia qual é o propósito de Deus que o evangelho oferece para as famílias. É alegria. Se alguém não sabe, precisa aprender. Mas preste atenção, Isaac, a minha esposa, quando eu casei com ela, fazia alguns anos, ela não tinha filhos. Esperamos em Deus e Deus abriu. Deus usou um profeta dizendo: o Senhor está abrindo a madre e ela vai gerar. Fazia anos que a gente tentava e ela não gerava. 7 dias depois daquela profecia, ela estava grávida. Então tem que esperar em Deus. Não se precipitar de forma alguma. Mas vamos lá. Tópico 2. O propósito presciente de Deus. Vamos entender algo aqui, letra A e letra B. Por meio da onisciência, Deus sabia que Esaú não iria valorizar a primogenitura. E com isso, a sequência sacerdotal do lar seria comprometida, conforme Gênesis 25, 34, também 26, 34, 35. Letra B. Deus também sabia que Jacó desejaria a primogenitura e iria se interessar pelo sacerdócio do lar. Por essa causa, Deus avisou Rebeca, dizendo que o maior serviria ao menor, conforme Gênesis 25, 23 e 31. Então, Deus é onisciente e sabia que Esaú não iria se interessar. Até o Dr. Champlin, ele comenta que Esaú não era espiritual, era carnal. Não se interessava pelas coisas espirituais. Ele queria os bens materiais que a primogenitura oferecia ao mais velho. Mas as bênçãos espirituais, o ofício do sacerdote do lar, ele não se interessava. E aí é que foi o problema. E eu vejo Deus já trabalhando para trazer alguém que se interessasse. E esse alguém foi Jacó. Vamos aprender isso mais à frente. Olha só, visão geral: os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Deus está no controle. Quando ele fala com alguém, descansa, porque é o Deus que fala, é o Deus que está no controle para cumprir tudo o que prometeu. Segundo, conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Letra A, letra B, letra C. Preste bem atenção. De acordo com a cultura pecaminosa da época de Isaac, e ninguém se engane, viu? Todas as famílias da terra eram corrompidas. Deus vai, escolhe Abraão, separa a família de Abraão e começa uma restauração familiar. Então, somente na família de Abraão e a sua descendência, o Senhor estava sendo invocado. Nas demais famílias, lamentavelmente, eram idólatras. Teve uma exceção da época de Abraão, aonde Deus, a Bíblia dá registro, que Deus conversa e fala com Melquisedeque e ele se torna sacerdote de Deus. Então você vê Abraão e um homem chamado Melquisedeque que serviam a Deus no meio de uma geração corrompida, idólatra. Preste bem atenção, de acordo com a cultura pecaminosa da época, a mulher estéril não era respeitada, a ponto de ser repudiada por seus maridos. Então era triste para as mulheres. Não eram respeitadas, eram repudiadas. E se coloque no lugar de uma mulher dessa. Além de não gerar, ver o marido sentir prazer com outras mulheres. Deus não quer isso para ninguém. Então não é a vontade de Deus que as mulheres sejam humilhadas dessa forma. Preste atenção. Letra B. Isaac, diferente dos homens ímpios de sua época, orou por 20 anos, crendo que Deus era poderoso para fazer Rebeca gerar. Confere lá Gênesis 25 e 21. Letra C. Isaac provou que confiava em Deus e deu provas de seu amor e respeito por Rebeca. Então, um exemplo de marido. No que diz respeito à fidelidade para com a sua esposa, foi um exemplo, coisa que Deus já havia percebido que Esaú não seria. Triste, irmãos.
triste. A própria Bíblia dá testemunho que o próprio pai, a mãe, Isaac e Rebeca, se entristeceram com Esaú. De cara ele já foi casar e já tinha duas mulheres. E depois arrumou mais uma terceira. Coisa triste para um pai que temia a Deus. Vamos lá, vamos para frente. Conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25 e 22. Letra A e letra B. Olha só. Rebeca não sabia que estava grávida de gêmeos, até Deus responder a sua oração. Confere lá Gênesis 25, 22 ao 24. Então, até o Dr. Champlin comenta que possivelmente Rebeca foi a primeira mulher no mundo antigo a receber, antes de ganhar os filhos, a notícia de que eram dois que estavam no seu ventre. É claro que a gente crê, né, que as mulheres, com o passar dos anos, acabaram adquirindo experiência para saber se era um ou dois. Mas possivelmente a primeira mulher no mundo antigo, o Dr. Champ comenta, que soube do resultado antes da hora, sem ultrassom, foi Rebeca, ao ouvir de Deus que tinha duas crianças ali no seu ventre. Interessante, né? Letra B. Deus sabia, por sua onisciência, que Esaú não teria interesse pela primogenitura, conforme Gênesis 25, 34, e que não teria temor quanto às mulheres idólatras de Canaã. Confere lá Gênesis 24, 3, Gênesis 26, 34 e 35. Dessa forma, Deus decide trazer à existência a Jacó, que desde o ventre já era diferente e maior que Esaú aos olhos de Deus, conforme Gênesis 25 e 23. Isaac e Rebeca pediram para Deus um filho. Deus concedeu, permitiu. A semente entrou lá, Esaú. Mas Deus, que é onisciente, olhou. Lá na frente, esse rapaz não vai se interessar pelas coisas espirituais, não vai desejar ser o sacerdote do lar, vai se misturar com mulheres idólatras e vai comprometer todo o projeto. Vou salvar essa situação. Entra lá, Jacó. E já entrou com a providência ali a semente, e já Jacó entrou junto naquele óvulo. Tudo provisão de Deus pela sua onisciência. Vamos entender algo mais aqui. 3. O favoritismo do casal pelos filhos. Letra A e letra B. Por ser Isaac o primeiro e único de Sara, e alvo da bênção da grande descendência de Abraão, ele acreditava que sobre o primeiro de seus filhos recairia a bênção da sucessão, da autoridade patriarcal e também sacerdotal da família, conforme Gênesis 27, do 1 ao 4. Dessa forma, Isaac tratava Esaú com honra, ainda mais que este o servia com agrados. Confere lá Gênesis 27 e 4. Então, Isaac, ele era o primeiro. Acredita-se, apesar da Bíblia não falar, acredita-se que as demais famílias idólatras, ímpias, pagãs que haviam naquela época, tratavam com distinção também os primogênitos, por uma questão, é o primeiro, toda aquela alegria, então tinha questões de herança, etc. Acredita-se, apesar de que não há relatos na Bíblia. A partir da família de Abraão, surge esta visão com força, não só para distribuir a herança ao primogênito, mas, diferente das famílias ímpias daquela época, sobre a descendência de Abraão, havia uma questão espiritual aonde o pai abençoava o primogênito para que o primogênito fosse o sacerdote, o representante de Deus naquela família. Nós sabemos que o sacerdócio era patriarcal nessa época. Estamos vivendo aqui a dispensação patriarcal. Então, o sacerdote, entre os filhos de Deus, tinha um sacerdote do lar. E era muito importante que o pai abençoasse o primogênito, não só para receber bens materiais de herança, mas para que o primogênito fosse o sacerdote do lar. Vamos entender algo aqui. Isaac, ele achava, ele era o primogênito, o único da sua mãe, né? E caiu sobre ele esse ofício. Como seu pai, ele era um sacerdote. Abraão é onde chegava a Bíblia da Testemunho, que ele levantava altar, ele buscava a Deus.
Isaac era um homem de oração, buscava a Deus. Então tinha que ter um sucessor na família que também buscasse a Deus. Automaticamente, Isaac, vou explicar algo aqui sobre a lógica natural, ele achava que seria Esaú. E Esaú tratava muito bem ele. E ele então diferenciava Esaú de Jacó. Aí é onde começou o problema. Vamos entender mais à frente, vai ficar mais claro. Letra B. Rebeca guardava em seu coração as palavras do Senhor acerca de Jacó ser o maior que Esaú. Está lá em Gênesis 25, 23. Então a mãe guardava. Deus tinha falado para ela. Dessa forma, a mãe procurava ocasião para que Jacó recebesse a bênção de Isaac ao invés de Esaú, conforme Gênesis 27, 8 ao 13. E como eu disse no início, a promessa para se cumprir na vida dos filhos, os pais tinham envolvimento direto nessa promessa. Então, Deus não iria anular a bênção que Isaac deveria proferir sobre o filho da promessa. E naquele caso, Deus já tinha escolhido Jacó, porque na sua onisciência ele viu que Esaú não iria querer. Deus não anula o livre-arbítrio das pessoas. Porém, ele é onisciente e viu que Esaú não iria se interessar. Então, dessa forma, por uma questão natural de lógica, Isaac achava que Esaú receberia essa bênção, tratava ele com honra. A mãe sabia que Deus tinha falado, nós vamos ver mais à frente que provavelmente ela tinha contado para Isaac também, então ela achava que deveria fazer alguma coisa para que aquela bênção de Isaac fosse para Jacó. E ali, irmãos, faltou eles pedir algo para Deus. Já vou explicar mais à frente. Faltou o casal orar e pedir algo para Deus. Eles oraram e pediram um filho, mas agora deveriam ter orado e pedido algo para poder criar esses filhos. E o que é esse algo? Vamos explicar mais à frente. Visão geral. A predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. Então, tem que tomar muito cuidado para não fazer diferenciação, acepção entre os filhos. Eu creio hoje, talvez haja às vezes uma falta de entendimento dos pais na correção. Às vezes o pai vai chamar atenção no filho. Por bondade de Deus, a gente palestra muito para famílias, tem várias agendas esse ano para casais e palestras para famílias. E a gente já tem uma boa convivência, experiência com a minha esposa, graças a Deus. Temos aí 30 anos de convivência, uma maravilha. Família, bênção de Deus. É o que o Evangelho oferece. É um relacionamento feliz. O Jesus ensinou, né? Com ele, o casamento começa bom e fica melhor ainda. É o que simboliza aquela questão do homem ter dito, né? Poxa, esse vinho está melhor do que o primeiro. É o que Deus oferece para a família, tá? No mundo começa bom, termina ruim. Mas com Jesus começa bom e fica melhor. Então, a questão aqui era natural, Rebeca, e hoje, quando um pai vai orientar um filho, a mãe deve apoiar o pai. Se a mãe contrariar o pai, favorecer o filho, vai gerar uma divisão na concordância. Tem que haver concordância no tratamento. Se vai tratar com carinho, não faz acepção. Trata ambos com carinho. Se tem dois filhos, né? Três filhos. E assim por diante. Mas se houver discordância, é um problema. Hoje eu acredito que não há essa discordância, como nessa época de Isaac, ali era muito forte essa questão do primogênito, da bênção que viria sobre o primogênito para dar sequência. Essa bênção ali, irmãos, ela estava muito mais atrelada ao sucessor sacerdotal do que questões materiais. Então, todo mundo entenda, aquela bênção ela era muito importante porque ela estava relacionada à sucessão sacerdotal do patriarca, que era o sacerdote da família. Então, hoje não tem muito essa questão de primogênito, herança dobrada para o primogênito. O primogênito vai ser o sacerdote de toda a família, porque hoje já tem o sacerdote comunitário, né? Começou com Melquisedeque, o primeiro sacerdote comunitário. Então, no mundo antigo ali, somente a família de Abraão, e Deus falou com Melquisedeque e ele também temia a Deus. Subentende-se que a grande maioria das pessoas naquela época não temiam a Deus. Só essas que a Bíblia comenta, né? A família de Abraão e Melquisedeque. Mas hoje
Hoje eu creio que os pais não fazem tanta acepção assim, mas tem que tomar cuidado. É bem facinho para haver discordância e os filhos se sentirem, hum, estão recebendo um tratamento, né, diferenciado, um filho recebe mais que o outro, tem que tomar muito cuidado, tá, irmãos? Vamos entender a terceira parte que vai ficar mais claro, porque essa questão de família também, irmãos, a Bíblia, ela recomenda como agir, mas cada família tem a sua realidade. Então eu não posso usar a minha experiência e colocar como regra para todas as famílias. E cada família tem uma realidade. Porém, as orientações bíblicas são as mesmas. E aí cada família tem que colocar em prática dentro da sua realidade lá e orar a Deus para que Deus dê graça, que as famílias possam aí cumprir a vontade do Senhor e ser abençoado por isso. Olha só, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, filho predileto de Isaac. Vamos entender algo aqui, letra A. De acordo com o escritor da lição, pastor Elianai Cabral, Isaac sabia da profecia acerca dos planos de Deus sobre Jacó, porém não soube discernir que esses planos de Deus estavam relacionados à sua autoridade para abençoar o primogênito. Isaac deveria ter discernido. Deus tem uma bênção sobre Jacó. Provavelmente a mãe falou. Eu também acredito nisso. O pastor Leonai Cabral comenta na lição que Isaac ignorou a profecia. Provavelmente, em se tratando de uma mensagem de Deus que Rebeca recebeu, não teria o porquê ela esconder de Isaac. Naturalmente, ela contou para o esposo: Deus falou comigo, diz que tem duas crianças dentro de mim, e o menor, e a expressão menor ali, seria o mais novo. Então, quem saísse primeiro seria o maior, o mais velho. E quem saísse segundo, por segundo, né, seria o menor, o mais novo. E ela disse: o menor vai ser maior do que o maior. Aliás, perdão, o maior vai servir o menor, né? Vamos usar o termo correto aqui, senão confunde aí. E ela sabia, então ela vai e conta para o marido. Ó, o maior, que vai sair primeiro, ele vai servir o menor, que vai sair por segundo. Então eles deveriam ter pedido para Deus discernimento para entender, poxa, naturalmente, né? Vou explicar algo aqui sobre a lógica. Naturalmente, a lógica manda abençoar o mais velho, o maior. Mas se a promessa está sobre o menor, porque o maior vai servir o menor, como é que eu vou fazer, Senhor, para abençoar, deixar de abençoar o primogênito e ter que abençoar o mais novo, se não é costume? Ele deveria ter pedido para Deus e Deus daria orientação para ele. Se ele pede isso, eu não vejo nenhuma dificuldade para compreender como Deus faria. Deus daria sabedoria para ele e as crianças, quando pequenas, ele falaria: olha, você é o mais velho, nasceu primeiro, porém, quem vai dar sucessão ao sacerdócio familiar vai ser o mais novo. Então você vai, as questões de bens materiais, não se preocupe, todo mundo vai ser abençoado igual. Mas eu vou abençoar essa bênção espiritual, eu vou abençoar o mais novo. Não teria dificuldade nenhuma nas crianças entenderem e crescerem ciente. Jacó, eu serei o sacerdote da família, eu darei sequência nessas questões espirituais em relação a Deus, e Esaú vai ser meu irmão, vai me apoiar nisso, não vai ter problema nenhum. Porém, Isaac não pediu esse, esse discernimento. E o que aconteceu? Visto que Esaú era o primogênito, Isaac seguiu a lógica terrena, não entendendo que sobre essa lógica terrena havia um decreto de Deus para abençoar Jacó, conforme Gênesis 25 e 23. Então, aprendo algo aqui, irmãos. Isaac agiu da forma como agiu porque ele estava seguindo a lógica terrena. Mas, sobre aquela lógica terrena, havia um decreto de Deus para abençoar Jacó, que estava ali numa posição contrária à lógica terrena. E Isaac não discerniu isso, não orou sobre isso, não pediu orientação sobre isso e não soube agir no tratamento com os filhos. Tratava com mais honra, alimentando esperança no coração de Esaú,
de uma coisa que ele não iria receber, essa que é a questão. Se Deus já tinha falado que o mais velho iria servir o mais novo, os pais teriam que ter pedido discernimento para saber lidar com essa situação, explicar isso para os filhos, mas não entenderam, não pediram, e esse foi um grande problema. Vamos entender algo aqui. Jacó, o filho predileto de Rebeca, letra A, letra B, letra C. Rebeca não soube também discernir que aquele que prometeu era poderoso para cumprir sua promessa de forma justa e santa. Olha o problema, letra B. Com planos mentirosos, não só Isaac não pediu discernimento, mas Rebeca não discerniu também. Deus prometeu e ele vai cumprir, mas não. Com planos mentirosos e sob pena de maldição, olha só, aí ela revela uma grande fraqueza também na sua personalidade, porque jamais Deus vai compactuar, irmãos, com mentiras. Não vai fazer isso aí. Mas olha só, Rebeca fez, sob pena de maldição, ela fez com que Jacó recebesse a bênção que já estava assegurada para ele da parte de Deus. A bênção já era dele, Deus já tinha prometido. Mas ela, sem discernimento, ela, com mentiras e sob pena de maldição, ela deixa o que ela pensou? Eu vou garantir que essa bênção seja de Jacó. Erro, nós já vimos na lição passada, né? Ansiedade, precipitação, mas, novamente, ela cometeu esse erro. Infelizmente, irmãos, olha só, tadinha de Rebeca. Infelizmente, a maldição que Rebeca pediu, ela recebeu. Depois da morte de Isaac, passados alguns dias, e ao que tudo indica, Rebeca nunca mais viu a face do seu filho Jacó. Conforme Gênesis 27:13. Jacó disse: Mãe, eu não vou mentir, você é amaldiçoado. Ela disse: Não, qualquer maldição caia sobre a minha vida. Faça o que a mãe está mandando. O menino obedeceu à mãe. E essa maldição, ao que tudo indica, depois ela mesma disse para Jacó: Jacó, teu irmão disse que quando teu pai morrer vai te matar, vai ter que fugir. E aí aconteceu tudo que ele acabou indo para a casa de Labão, e a Bíblia não fala mais de Rebeca. Só vai falar lá no final de Gênesis, dizendo que ela foi enterrada também junto com Isaac, no mesmo lugar, lá em Macpela, aonde Abraão e Sara estavam enterrados. Então, entende-se que a mãe nunca mais viu o rosto do seu filho. Morreu e não viu mais. Foi triste para ela. Letra C. Do mesmo jeito que o casal orou por 20 anos para terem filhos, deveriam ter orado para que Deus trabalhasse, a fim de cumprir as promessas sobre Jacó. Eles deveriam ter pedido: Senhor, a lógica natural é que o mais velho vai receber essa benção. Mas se o Senhor prometeu abençoar o mais novo, o que que a gente vai fazer? Aí Deus iria mostrar para eles como eles iriam educar os filhos com essa verdade. E não teria problema, mas esqueceram de pedir para Deus discernimento. Tá? Agora vamos entender algo para os nossos dias aqui. Ponto 3. O problema da predileção pelos filhos. Letra A, B e C. Nos dias atuais, todos os pais precisam saber que os filhos são herança do Senhor, conforme Salmo 127, verso 3. E precisam ser tratados com o mesmo amor e carinho. Regra número 1: todos os filhos não são nossos. Nós cuidamos para o Senhor. São herança do Senhor. Letra B: os pais precisam agir com sabedoria. Sempre devem buscar ao Senhor para que os planos de Deus se cumpram na vida dos filhos, sem jamais provocar a ira dos filhos, conforme Efésios 6:4, o que Rebeca e Isaac não fizeram. Os planos de Deus vão se cumprir, então eu vou tratar melhor Esaú do que Jacó. Ah, não, eu vou dar um jeito de enganar Esaú porque a bênção está sobre Jacó. E daí os pais não souberam agir. Isso foi triste, irmãos. Olha só. Letra C. Esaú e Jacó até se acertaram anos mais tarde.
A Bíblia dá testemunhos, dois até choraram, se abraçaram e choraram. Porém, os seus descendentes nunca foram unidos e acabariam sendo ainda destruídos, os descendentes de Esaú. Confere lá Obadias 1:18. Pais, vigiemos em favor de nossos filhos e seus descendentes. Vamos, quando eu falo vigiar, pedir para Deus discernimento, sabedoria de como agir com os filhos, visto que os pais têm influência direta no cumprimento das promessas do Senhor sobre os nossos filhos. Então nós temos que pedir discernimento, sabedoria para saber agir e contribuir, porque os pais contribuem, não ficam de fora. Aprendemos nessa lição. Deus poderia, não, eu vou abençoar Jacó e ninguém tem nada a ver com isso. Não. Vou abençoar Jacó e a bênção está no pai. O pai vai fazer isso, vai abençoar. Isso significa que os pais têm influência direta sobre os filhos para que as promessas se cumpram. Então, se nós temos influência direta, temos que pedir para Deus sabedoria, discernimento, para saber agir em relação aos filhos e não criar problema. Visão geral, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. E a nossa conclusão, aprendemos nessa lição que os pais devem confiar no agir de Deus sobre a vida de seus filhos. Jamais tratar com indiferença qualquer um dos filhos. Com amor, fé, oração, todos os filhos serão abençoados pelo Senhor. Com amor, fé e oração, os pais descansam. Deus vai abençoar todos os filhos. E nós seremos um instrumento nas mãos de Deus que irá contribuir para o cumprimento das promessas do Senhor sobre os nossos filhos. E nós chegamos ao final da nossa lição. Que Deus abençoe cada lar, cada família, que Deus abençoe a tua igreja, os teus alunos e que você possa frutificar na obra do ensino. Forte abraço do pastor Rodrigo. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.